Boa noite, queridos irmãos. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos amparar, nos inspirar e possibilitar para todos nós que tenhamos uma noite muito feliz, muito venturosa, sendo todos nós recebidos nessa casa, nesse espaço de amor, que para nós é motivo de muita alegria retornar. Sempre quando chegamos aqui, observamos a grandiosidade desse trabalho, de tudo que é feito aqui nessa casa, e sempre relatamos a nossa querida tia Guacira as impressões favoráveis que a gente tem de tudo, que a gente recolhe de tudo que a gente consegue captar quando a gente chega aqui. Então é motivo para nós de muita alegria poder estar inserido nesse contexto, poder estar compartilhando com vocês momento de reflexão, de elevação de pensamento, e também dizer para vocês que a gente tem que saber dar valor a cada instante que nos é possibilitado, a cada oportunidade que nos é oferecida, principalmente quando a gente chega numa casa de socorro espiritual. Até os que chegam pela primeira vez precisam entender que estão sendo envolvidos por vibrações tão sutis, tão tênues, que não são capazes de ser percebidas a olhos físicos, as nossas percepções físicas, mas que já estão se desenvolvendo, já estão se estabelecendo já ao longo de todo o dia. Quarta-feira, como costumamos dizer aqui, é um dia muito especial para o socorro aos enfermos. É um dia onde as caravanas espirituais vêm até o nosso planeta socorrer a cada um que necessite de amparo. Então, dedicarmos alguns minutos de nossa vida para elevarmos nosso pensamento ao alto e permitir que processos de restabelecimento físico e perispiritual possa ser feito, é de nossa parte de extremo valor, de extrema importância. A gente observa o trajeto até aqui, logo chegando no entorno, as pessoas estão muito aflitas, as pessoas estão muito estressadas, muito preocupadas, muito angustiadas. E isso reflete no comportamento, na forma de se relacionar uns com os outros, no próprio trânsito. Então a gente chega aqui no entorno e observa atitudes completamente descabíveis, que mesmo se dirigindo para cá em busca de auxílio, em busca de alguma coisa, ao chegarmos aqui, nós precisamos dedicar um tempo para que todas essas vibrações miasmáticas, todas essas, digamos assim, toda essa corrente de vibração adrenérgica, estafante, possa ser espargida, possa ser afastada de nossas mentes. E os espíritos possam trabalhar de maneira segura junto a cada um de nós. Por isso a importância de nós chegarmos aqui e ficarmos reclusos, em silêncio, em introspecção, analisando o que está sendo feito, mesmo que os nossos olhos não percebam, mesmo que os nossos ouvidos não ouçam, e mesmo que os nossos órgãos táteis não sintam o toque dessas vibrações doces. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos absorver ao máximo do éter que está sendo disponibilizado na noite de hoje. Que nós possamos utilizar tudo isso a benefício da construção de uma paz interior, de um mundo equilibrado, sabedores que somos que as coisas não vão mudar. Nós chegamos aqui tumultuados e sairemos seguramente melhores, mas as pessoas e o mundo continuam sendo o mesmo, porque, como sabemos, a mudança do mundo, parte da mudança que nós aplicamos no nosso próprio universo interior.
Então o que a gente vem fazer aqui é buscar o reforço, a instrução, o lenitivo, o amparo, para que nós possamos encarar a realidade que nos espera lá fora. Os espíritos que não desejam isso, os espíritos que de alguma forma nós estabelecemos sintonias com o nosso pensamento, principalmente por escolhas infelizes do passado, eles nos aguardam lá fora. Eles ficam esperando para ver até onde vai esse nosso estado de graça. E à medida que nós vamos baixando o nosso padrão vibratório e entrando no padrão vibratório da vida de relação, eles vão então cada vez mais estabelecendo suas conexões psíquicas e influenciando enormemente em nossas vidas. Então nossas primeiras palavras não têm o teor de aterrorizar ninguém, de deixar as pessoas, como eu vejo alguns de olhos abertos, espantados, mas sim um convite à reflexão sobre o que nós fazemos com tudo que está sendo disponibilizado para cada um de nós. Então, que possamos ter uma noite venturosa. A gente começa a reflexão na noite de hoje pensando numa conversa que eu acompanhei entre duas senhoras que caminhavam na minha frente. Não foi hoje não fiquem preocupados. Será que ele ouviu o que eu falei quando eu vim andando para cá? Mas a conversa se desenrolava onde uma delas dizia que trabalhava, que assistia uma casa onde havia muitas pessoas necessitadas nessa casa, e ela procurava de alguma forma ir ao socorro, levar mantimentos, dar qualquer tipo de auxílio. E a companheira que andava com ela fez o seguinte questionamento: mas você assiste aquela casa? Você frequenta aquela casa? E ela dizia: como não? Porque eu não consigo entender a nossa tomada de decisão pautada, a nossa escolha em termos de assistência para determinados locais e não para a natureza da necessidade. Então eu vou sim. Mas aquela casa não é de outra religião? E ela dizia: não, aquela casa é de irmãos, e é lá que eu tenho que ir assistir. Muito interessante como é que nós naturalmente fazemos distinção das coisas. Já perceberam como nós, de maneira meio disfarçada, guardamos no nosso mundo interior o conceito de irmão? Já perceberam isso? Nós somos capazes de dizer: se alguém mexer com um dos meus, vai se ver duro comigo. E esse um dos meus é uma visão bem limitada do nível de relacionamento que a gente pode estabelecer com o mundo, com as pessoas, com todos os seres que constituem esse universo grandioso. Ainda sem a perceber, a gente estabelece que essas pessoas que convivem conosco, elas sim, de alguma maneira, merecem de mim tudo, dentro do possível, desde que não pise no meu calo. Mas são critérios que nós adotamos ao longo de muitas existências que a gente não para refletir. E já há mais de 2000 anos, um doutor da lei perguntou ao Cristo: Jesus, quem é o meu próximo? Quem eu posso considerar efetivamente como aquele que o Senhor diz que devemos assistir a todo aquele considerado como meu próximo? E aí, a temática que nós somos convidados a pensar sobre é exatamente: quem é o meu próximo? A quem eu efetivamente devo os meus melhores sentimentos, a minha maior atenção, o meu zelo, o meu cuidado, o meu afinco? A quem eu devo destinar? Querem um tempo para pensar? Enquanto o Instituto de Estatística Espiritual recolhe os pensamentos e me traz aqui as informações. Muita gente pensou, obviamente, muita coisa, Mas a linha de raciocínio que a gente precisa desenvolver, meus queridos irmãos, é buscar entender naquilo que o Cristo
efetivamente nos amplificou, aonde está de fato, aonde deve existir, de maneira bem contundente, bem evidente, a força psíquica para que eu consiga compreender quem é o meu próximo, quem é o meu irmão, quem ladeia comigo essa grande jornada, e a partir daí estabelecer um outro universo de possibilidades. Quando a gente observa que nós ainda não conseguimos entender bem as lições do Cristo, isso nos provoca uma certa preocupação. Eu costumo fazer a seguinte pergunta: eu me considero cristão por quê? Por que eu digo para as pessoas que eu sou cristão? Será porque eu acredito na existência de Jesus Cristo? É uma possibilidade. Ou eu digo que eu sou cristão porque eu consigo estudar os evangelhos que constam a biografia do Cristo, daquilo que relata-se sobre sua vida, sobre a sua vida pública, todas as suas passagens, enfim. Ou, numa terceira instância, numa terceira circunstância, eu asseguro que eu sou cristão porque eu me esforço ao máximo para seguir os exemplos do Cristo. Quando a gente chega nesse terceiro nível, meus irmãos, bate em nós um certo desespero, porque a gente se acha, se sente e se vê completamente distante da natureza crística. Quando a gente observa que o Cristo nos trouxe ensinamentos bastante seguros para a busca da felicidade, e quando ele colocou isso publicamente para cada um de nós, o que seria a conquista da verdadeira felicidade, a gente imagina que isso é algo inacessível, porque ser feliz requer de nós abrir mão de certos conceitos, abrir mão de certas verdades, abrir mão de certos valores, sair de dentro de nós mesmos, ou seja, deixarmos de pensar única e exclusivamente em nós. Em resumo, sairmos do egocentro. A tarefa se torna extremamente difícil porque eu não consigo fazer a análise, a autoanálise de como adquirir essa virtude, de como de fato deixar para trás o processo de conquista, o processo de desenvolvimento, que Hermance Dufour chama de gênese do egoísmo, que foi todo aquele meu período de desenvolvimento, onde eu tive que experienciar as questões coletivas, até eu me tornar indivíduo e ser classificado como espírito individualizado, humanizado, cônscio de si e de Deus. Durante todo esse processo, eu fui adquirindo uma série de, entre aspas, manias, né? E hábitos que fomos tomando gosto por isso. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante que eu tenho em casa, né? Que é a convivência que nós temos com um animal de pouco mais de 30 centímetros, uns 35 talvez, não chega a 40, mas que exerce um poder magnético em 3, vamos botar assim, praticamente adultos, né? Eu, minha esposa e meu filho, que é uma cachorra da raça Pug, que se chama Maia. Esse ser de 30 e poucos centímetros foi motivo de muito questionamento de nossa parte, né? Como ter um animal dentro de casa se a gente não tem tempo para criar, né? Como dar atenção, como dar alimento, E meu filho sempre, não, eu quero ter uma cachorra, eu quero ter um animal comigo, vocês viajam muito, aquela coisa toda. E nós, depois de alguns anos, né,
defendendo a tese bravamente, que não dava para ter um animal nas condições nossas, né, de vida, de trabalho, a gente se sentiu por vencido, porque ele conseguiu a adesão de um reforço muito grande, que foi a minha sogra. Comentário à parte com sogra. Sogra é um ser tão interessante que consegue ficar até alguns dias afastado, como o caso da minha, assim, a gente fica sem se ver. Mas quando aparece, faz um estrago danado. Nesse caso, ela falou: não, pode deixar que o cachorro é por minha conta. Eu cuido, dou atenção, a hora que vocês não estiverem aí. Falei, bom, eu não quero desencarnar, não quero partir daqui para melhor com a fama de que eu sou intransigente, né? Tentei, argumentei, fundamentei, disse para ele que ele teria que gastar a mesada dele, já que a cachorra seria dele, né? Com veterinário, com ração. Ele ficou espantado. É mesmo? A despesa é grande. A despesa é grande, né? Sabe aquelas necessidades fisiológicas, quando você come, bebe? Exatamente, o cachorro também tem, né? Com detalhe importante, né? Por mais educado que ele seja, em Harvard, em Oxford, ele não vai fazer o que você quer. Você vai mandar ele para um lugar, ele vai para outro. Então se prepare. Ele, não, eu estou bem na fita. Tá bom, tá bem. Chegamos a uma conclusão que era o momento de adquirirmos um cachorro. Trouxemos para nós a Maia. Meus queridos irmãos, aonde nós queremos chegar nessa história toda? Observe, eu coloquei algumas condições. A Maia vai chegar, vai ficar entre nós, porém será tratado como um cachorro. O cachorro tem que ser tratado como um cachorro. Ok. Primeira coisa, vai dormir lá fora. Pela reação de vocês já sabendo vai dar. Primeira noite, cachorro espantada, né? Poucos meses, tinha saído lá do seu nicho, do seu habitat. Vem a cachorra, né? Toda nervosa e tal. Aí nos preparamos para dormir e tal, cachorro lá fora. Aí cumpriram o que eu falei, botaram a cachorra lá fora e tal. Nessa noite, gente, pasmem, né? Eu sou meio preguiçosão, né? Então eu falei, ai que sede, vou pegar uma água. Quando eu cheguei lá para pegar a água, quando eu olho, tá a cachorra. Mas ela olhou para mim de uma maneira estranha. Ela não olhou como cachorra. Sério. Ela olhou como alguém me pedindo alguma coisa. Aí eu falei, que isso, mas bobagem é essa, né? Bebi a água assim, ó. Aí a cachorra, gente, tava tipo... Aí eu falei, não. Aí eu falei, agora eu quero ver. Me afastei, tipo, vou embora, né? Vou deixar ela lá. E nada, ela começou a arranhar a porta, começou. Poxa, gente, não é possível. Ela está querendo criar uma interlocução comigo, ela está tentando alguma coisa comigo, né? Muito bem, não resisti muito, fui lá, peguei a cachorra. Quando eu chego no quarto, minha esposa olha e dá aquele sorriso, né? Aê! Se quebrou, né? É só essa noite. Já são 3 anos dormindo no meio da gente lá. Então, gente, se nós observarmos a relação dos animais conosco, nós vamos notar que muitos comportamentos, né? Para não dizer todos, que aí eu seria bastante radical na minha fundamentação, mas muitos comportamentos que nós observamos no animal, interessantemente a gente consegue observar em nós. O que seria isso? Seria alguma espécie de contaminação? O animal nos contamina quando convive conosco? Ou nós contaminamos eles? Nada disso. Os animais simplesmente expressam todos os anseios, todas as questões comportamentais de ordem instintivo, sistemático, né? Que diz respeito ao automatismo comportamental que nós experienciamos na era do nosso desenvolvimento como princípio inteligente. Então a gente olha para Maia.
né? A cachorra é tão matreira, porque eu gosto muito da minha sogra, mas essa responsabilidade foi dela também. A cachorra só comia se desse comida na boca. É demais, né? É demais. Minha sogra queria botar roupinha rosa, queria botar não sei o que. Meu filho, não, vó, aí é demais. Eu passeando com a cachorra pequenininha com roupinha rosa, o que vão pensar de mim, né? Mas vó estraga até cachorro, é impressionante. E ela dava comida na boca, eu falava, não vai dar comida, que dá comida na boca? Eu chegava em casa lá, todo mundo se arrastando com a cachorra. Eu fiquei, você vai comer não? Falei, gente, isso está terrível, isso está... Deixa eu comigo, deixa eu usar minha psicologia aqui animal. Comecei a dizer para ela, se você não comer, você vai ter inanição, você vai morrer. Ou então, um bichinho que nós tínhamos lá, chamado de Rosinha, que é um bichinho rosa, né, que você vê a criatividade, Rosinha vai comer. Quando eu falava Rosinha vai comer, nossa senhora, ela voava em cima da Rosinha, jogava a Rosinha, ia para a comida e comia. Primeiro ela tinha que esbofetear a Rosinha. Aí eu falei, que coisa interessante. E a Maia então passou meu bichinho de laboratório. Por quê? Porque a gente observa manias. Mania de dormir numa determinada posição. Mania de sentar no sofá. Manias. E principalmente a estabelecer essa coisa do vínculo. O estabelecimento do vínculo. Estabelece, né, o seu dono e aqueles afins que estão dentro do seu limite de relação. Eu falei, que coisa espetacular. Como é que o ser humano, em diversos momentos de sua vida, ele resgata determinados comportamentos. Que aí, gente, fica muito evidente que está mais distante da natureza sublime e mais próxima da natureza primitiva. Então a conclusão que a gente chega é que certos comportamentos nos deixam muito mais próximo do animal. É claro que tem algumas pessoas que radicalizam, né? Quanto mais eu me relaciono com gente, mais eu gosto do meu animal, né? Essa também não é a grande proposta da vida. Porque a grande proposta da vida é nós nos relacionarmos, como diz a página, com os diferentes. Por quê? Porque se tem alguma coisa que a gente precisa aprender a ser na vida, é humilde. Se tem alguma coisa que a gente precisa aprender na vida, é ter a convicção que não é o dono da verdade. Se tem alguma coisa que a gente precisa aprender na vida, que o meu calo dói e aperta, e o do meu vizinho também dói e aperta. Ou seja, a dor não é um privilégio meu. Meus irmãos também sentem dor. Meus irmãos também passam por dificuldades. Meus irmãos também têm angústias, fobias, problemas de diversos matizes. E por que nós, então, só enxergamos os nossos problemas ou os problemas daqueles que se encontram, ao nosso lado? Bezerra de Menezes tem um caso belíssimo que nós conhecemos, não só pela literatura, mas até pela própria reprodução da sua vida em filme, né, cinematográfico, em película cinematográfica, que reporta exatamente o momento que ele estava já como médico formado com seu filho doente em casa, mas não abriu mão de exercer a sua função de médico. E sua mulher questionou, você vai deixar seu filho doente para atender os outros? Mas o filho dele já estava medicado. O filho dele já estava assistido. E o filho do outro? Percebem, meus irmãos? Ele, cônscio da sua função, do seu papel, do seu ofício, o que ele fez? Confiou nas mãos de Deus a saúde do seu filho, porque dele, da parte médica, da parte que lhe cabia, já tinha sido tudo providenciado. Então ele saiu, foi atender, foi socorrer, e quando retornou encontrou seu filho já não mais febril, já não mais num estado de total atenção. Percebem?
É a confiança de que nós temos muito mais a se preocupar do que esse pequeno trecho que se encontra entre a ponta do meu nariz, e no meu caso, né, difícil acesso ao umbigo. O movimento que eu faço de olhar de maneira circunspecta, de maneira introspectiva para dentro, provoca em mim um fluxo energético concêntrico que desestabiliza meus centros de força. Essa desestabilidade provoca disfunção orgânica, que leva às enfermidades. Ou seja, nós somos artífices da nossa própria desconstrução, da nossa própria degeneração. É duro ouvir isso, né? Mas nós geramos as nossas próprias enfermidades. Como? Com o nosso pensamento. A maneira como a gente pensa, a maneira como a gente interage, a maneira como a gente se relaciona. Se nós pegarmos casos de pessoas que estavam em níveis altíssimos, né, de substâncias que caracterizavam qualquer processo degenerativo, inflamatório, qualquer sintoma de extrema gravidade, quando essas pessoas começavam a sair da natureza do seu problema e começavam a pensar nos outros, começavam a pensar na vida, essas pessoas encontravam fluxo, né, eflúvio, fulcros energéticos que estabeleciam um ponto de equilíbrio aonde estava menos fortalecido, aonde havia suscetibilidade, e essas pessoas conseguiam se reorganizar organicamente, o que nós chamamos indevidamente de cura, porque a cura é da alma, né, como sabemos. A gente simplesmente ajuda a recompor as nossas células, mas cura é só quando a gente aprende de fato. Aí nós estamos curados. Eu passei por uma experiência também bastante interessante, que corrobora com o tema da noite de hoje, que nós assistimos uma instituição aonde a cada primeiro sábado do mês há uma intensa distribuição de alimentos. Há todo um processo onde os companheiros beneficiários chegam, tomam um café da manhã, vão para as suas oficinas, recebem o evangelho. E aí tinha uma companheira que tinha incumbência de levar o pão para o café da manhã desses queridos irmãos. Só que essa companheira, por necessidade de mudança, ela teve que ir para outro estado. E nós ficamos carentes de alguém que doasse pão. Aí eu lembrei de uma amiga da família, né? Amiga da minha sogra, gente boa. E aí eu lembrei que ela tinha uma padaria, uma panificadora, né? E eu cheguei para ela, certo dia, liguei para ela, perguntando se ela teria condição de nos atender, fornecendo os pães para os nossos queridos beneficiários. Eu senti que eu deixei a companheira numa saia justa, porque ela não sabia muito bem o que me dizer. E eu esperando dela, e aí, você tem condição de nos atender tantos pães, sábado de manhã, assim, assim? Ela falou, olha, Marcelo, eu não sei se eu tenho condição não, eu preciso perguntar ao meu pastor. Esse negócio aí, eu sei que vocês são espíritas, esse negócio de ficar atendendo, eu já atendo também lá a comunidade que a gente... Aí eu falei, mas você vai falar com o pastor por quê? Você está se negando a vender o pão para mim? Ah, você quer comprar? Eu falei, eu quero comprar o pão de você. Eu só quero saber se você tem condição de atender. Ah, você me desculpa, né? Porque eu teria que falar com ele teria que me dar permissão para fazer isso. E aí ficou a reflexão. Claro que não há nenhuma intenção de constranger ninguém, nem deixar ninguém numa saia justa dessa natureza, completamente involuntária. Claro que se ela dissesse, não, põe por minha conta, eu ficaria muito satisfeito. Não pela questão do valor, mas sim pela questão de sentir que alguém aderiu ao conceito, ao sentido de que realmente, quem são nossos irmãos? Então, assim,
é a gente olhar para quem está necessitado de algo e pensar primeiro: ah, mas ele é negro, ou ele é pobre, não, ele é de comunidade carente, não, ele fede, não. Entendem? É como se nós colocássemos, antes de qualquer coisa, antes de pensar no momento que o outro está passando, nós pensarmos em todos os conjuntos de valores que norteiam a nossa caminhada. E aí deixarmos de lado a nossa essência. Para que fomos criados? Qual o objetivo da criação? Qual o objetivo de Deus criar moléculas tão simples, tão triviais, até a natureza mais complexa de um arcanjo, de um ser puro, magnânimo? Qual o objetivo? É justamente nós aprendermos algo que o Pai fez e faz o tempo todo, que é amar. A alma, segundo Leon Denis, foi feita por amor e feita para amar. Olha que definição maravilhosa da criação, da essência, do objetivo, da natureza de nós estarmos vivendo em condições diferentes. Olha que coisa fantástica. Criada, a alma criada por amor e criada para amar. Porque fica muito claro que o amor é o móvel, é o instrumento, é a maneira que nós atingimos efetivamente a felicidade. Mas aí, meus queridos irmãos, de maneira muito curiosa, intrigante mesmo, nós abrimos mão de amar para vivermos uma vida de inquietudes. Certa feita, eu lendo uma lição, um sábio disse: olhando para um pássaro, você só compreende o que é deixar de amar quando você arranca a asa de um pássaro. Porque ele foi criado para voar, e sem asa ele vive limitado, ele vive preso, ele vive circunscrito. Assim somos nós, quando somos tolhidos do amor, quando deixamos de praticar, quando deixamos de envolver nossa alma com esse sentimento sublime. Nós nos sentimos limitados, presos, sofridos. Essa é a maior proposta que nós temos de vida, é olharmos para esse universo, para esse horizonte e pensarmos: o que de fato eu preciso fazer para amar? Qual é a prática inicial que eu devo começar a colocar imediatamente na minha vida para que eu possa enxergar um horizonte mais colorido, mais pleno, mais harmônico, mais feliz? E aí, meus queridos irmãos, abrir mão da natureza íntima, sisuda, séria, trancafiada, limitada, hermética, dentro daqueles conceitos que foram providos, foram provenientes de milênios de existências e mais existências, e a gente começar a se permitir até a possibilidade de entender outras coisas. Quando a gente olha para um trabalho assistencial, por exemplo, que a casa oferece, Grupo Espírita Esperança em Cristo oferece, é uma possibilidade para nós começarmos a fazer esse exercício. E olha, meus irmãos, por experiência própria, quando a gente consegue abrir mão de alguns minutos da nossa vida para dedicar ao bem-estar do outro, a sensação de dilatação, de expansão, de bem-estar, de grandeza é indescritível. O que o espírito experimenta quando faz isso, sabe por quê, meus irmãos? Um gesto como esse é potencializado por uma série de almas generosas que já conquistaram o amor, que já compreendem o que é ser criado para amar, criado por amor, criada para amar. E essas almas chegam até nós e potencializam o nosso sentimento. A gente se sente
maiúsculo. A gente fala, meu Deus, eu nunca senti isso, isso é muito bom. Sabe as paixões? Sabe? Aquela coisa que aprisiona a gente, quando a gente se apaixona, né? Já pararam para pensar sobre a paixão? Ainda nos faltam alguns minutos, dá para entrar nesse terreno sediço. Já pensaram sobre paixão? Já pararam para pensar que existe uma diferença enorme, gigantesca, fabulosamente grande entre paixão e amor? E nós confundimos esse sentimento que retém, que apega, que aprisiona, com algo que é maravilhoso, que é sublime. Eu sou meio atrevido mesmo e vou fundo. Querem fazer uma experiência? Vou falar principalmente para as mães. Como é a nossa relação com os nossos filhos? É uma relação de estímulo à liberdade ou é uma relação de aprisionamento? Hein? Morales. Muito bem. Vamos lá. A ave, quando o seu filhote arrebenta a casca e ele chega para os primeiros cuidados, a ave em nenhum momento, vamos pegar o exemplo da ave, em nenhum momento ela deixa de ser provedora. Ela coloca o alimento até o bico do pássaro, do seu filhote, prepara o seu ninho, aquece, acolhe, e assim se mantém até o momento que ela percebe que o seu filhote desenvolveu, ainda precoces e incipientes, estruturas, aparatos voadores, que a sua musculatura tem um enrijecimento maior. E aí sabe o que ela faz? Alguém já observou? Oi? Ela empurra para fora do ninho. Sabe o que vai acontecer com esse filhote? Vai dar um bocado de cambalhota. Pum, 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 pum. Ela vai lá, recolhe, leva de novo e empurra de novo. Depois que ele voa, meus irmãos, adeus. Sabe o que é isso? Uma forma de amar. É uma maneira de entender, compreender na sua essência, não o que é Deus, que o animal não tem condição de compreender o que é Deus, mas de experienciar o amor de Deus, que permite que tudo isso aconteça, para que o filhotinho saia dali e voe. E nós? Certa feita, em um dos nossos trabalhos lá na casa, uma companheira interrompeu o trabalho dizendo que tinha que ir embora para casa. Ela tinha que ir. Tudo bem, tem que ir embora, a gente compreende, né? Mas sempre tem aquela pergunta curiosa: poxa, mas alguma coisa, algum problema? Não, tem que preparar a comida do meu bebê. E aí já complica, porque já era uma pessoa de uma certa idade. Pode ser, né? Claro, tem como a mãe, um bebezinho, né? Lá, uma criança do coração. Mas quem conhecia falou assim: fulano, seu bebê? Quantos anos tem seu bebê? 42. Obviamente que a gente não está menosprezando nenhum tipo de sentimento, mas é material para nossa reflexão. Um bebê de 42 anos, gente, se vira, não se vira? Mais que um filhote de um pássaro, não é mais? Por que a gente não confia nisso? Porque tem uma coisa chamada apego. Tem uma coisa que nós desenvolvemos por aqueles que nós entendemos que são os nossos verdadeiramente entes queridos, né? Verdadeiramente aquele que faz parte do nosso ciclo de relacionamento. Os outros são os outros. Esse sim,
esse merece que eu abra mão até da minha própria vida, para que ele possa ser feliz. Alguém consegue imaginar que alguém vai ser feliz sem experienciar as suas próprias experiências? Desculpe aí a pleonasmo, redundância, sei lá qual é a figura de linguagem. Mas não há como. Não há como. E aí, meus irmãos, a gente deixa de ter outras experiências. Eu tenho uma experiência em casa, onde a minha mãe é uma pessoa depressiva. Ela tem depressão. É difícil conviver com alguém que tem depressão, porque alguém que tem depressão não consegue enxergar absolutamente nada além da própria desconexão que ela faz com o resto da vida, do mundo, das pessoas. Então ela se acha infeliz, ela sofre, e é real, porque ela simplesmente acha que as pessoas não amam mais, não querem bem a ela. E entra num processo cíclico de natureza quase que obsessiva, que começa a se comportar de uma tal maneira que as pessoas, aí sim, com aquele comportamento, as pessoas não querem conviver com qualquer tipo de psicopatia, de qualquer distúrbio, de qualquer transtorno, e as pessoas se afastam mesmo. E aí é um processo cíclico, ninguém me ama, ninguém me quer, e as pessoas não estão dispostas a entenderem. Mas ela tem uma habilidade muito boa com as mãos. E eu sempre digo para ela: mãe, dedica o seu tempo, dedica o tempo de ociosidade, polariza o seu pensamento para coisas úteis, principalmente a quem precisa mais. Por quê? Porque quando a gente faz isso, meus irmãos, o sentido de utilidade, o sentido de servidão é muito maior. Por isso que Chico dizia que preferia ser doador do que receptor. Por isso que ele assegurava que a melhor coisa para o espírito é se colocar na condição de dar. É melhor dar do que receber. Então, meus irmãos, a proposta que fica para nós, grandiosa, é nós avaliarmos os nossos conceitos. Alguns deles, que nos é possível trazer na noite de hoje, já é material suficiente para a gente pensar. Porque o nosso olhar, ele é limitado até o nosso sentido de verdade, dentro dos nossos conceitos instrucionais dessa existência, educacionais por aquilo que os nossos pais passaram para nós, e também e principalmente de toda a bagagem que nós trazemos. Por isso, quando se fala da parábola do bom samaritano, é muito claro que de onde menos se esperava, veio a assistência. Passaram por aquele homem que foi assaltado, maltratado, escorraçado, inúmeras pessoas, inclusive clérigos, pessoas vinculadas a religiões, consideradas, reputadas do mais alto escalão, e não estendeu a mão. A indiferença que nós tratamos uns aos outros, o de respeito, passou a ser uma atitude natural, quando na verdade, já dizia o filósofo, gentileza gera gentileza. Quando a gente se doa a alguém espontaneamente, os corações se abrem para nós. Eu aprendi uma lição muito interessante com o Chico também, quando ele foi perguntado por que ele só vivia sorrindo. Chico, por que você sorri diante da acusação, diante da humilhação? Ele fala: porque minha mãezinha me ensinou desde pequeno que sorrir para os outros é mais agradável, as pessoas gostam. Não é verdade, gente? Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Certa feita, eu ouvi de alguém que não gostava muito de mim: parece maluco, ri à toa. Aí que eu danei de sorrir mesmo. Porque o maior prazer que eu tenho é quando eu encontro alguém
e eu consigo intercambiar com o olhar e com o sorriso. Se abraçar então, aí ferrou. Porque aí é troca intensa de calor, de energia. E nós não temos o hábito de fazer isso. Nós não temos o hábito de chegar em casa e olhar para as pessoas, por exemplo, do nosso convívio, e dizer para elas o quanto elas são importantes para a gente. Porque é isso que significa família, gente. Eu não tenho condição de amar a humanidade ainda se eu não conseguir estabelecer uma relação familiar harmônica, equilibrada. Já dizia irmão José no livro Teu Lar: nenhum ser se consagra vitorioso se não for vencedor entre as paredes do lar. Olha que belo! Ninguém consegue amar a humanidade se não conseguir viver em harmonia. Quando a gente faz o culto no lar, por exemplo, lá em casa, e a gente lê essa mensagem, a minha esposa, que é implacável, ela diz: é este homem que fala para os outros que eu queria ter em casa. Ah, que beleza! Como é bom a gente ouvir isso, né? Porque deixa a gente, coloca a gente onde a gente tem que estar mesmo, né? Aí eu digo para ela: meu amor, mas o que eu falo para as pessoas é o que eu persigo, não é o que eu conquistei ainda. O que eu falo para cada coração, na verdade, eu estou falando para mim mesmo. Então, por isso é que é importante a gente dar valor às lições que a gente aprende da vida. A lição do bom samaritano, meus irmãos, nos indica que estender a mão para quem quer que seja é algo de extrema importância. No nosso culto que nós fazemos às quartas-feiras na empresa, um colega trouxe um relato emocionante do sobrinho dele que sofria porque ele tinha dificuldade na identificação da sexualidade dele. Ele sofria porque ele não sabia, não tinha isso bem resolvido com ele. E como a família inteira praticamente é protestante, não aceitavam um garoto, não aceitavam que ele tivesse a condição de escolher ou de vivenciar ou ter esclarecido, de ser esclarecido sobre esse conflito. Vocês imaginem que você viver com um psiquismo de uma natureza e um corpo de outro, vocês conseguem imaginar? Conseguem? Pois é. O dia que a gente fizer esse exercício, a gente vai entender o que é alguém que tem esse tipo de dificuldade, que tem um psiquismo de uma natureza e um corpo de outra. E ele narrou isso para a gente no culto. Foi emocionante, porque ele falou da intolerância das pessoas para com o rapaz, dentro do seio familiar. Então, meus irmãos, que a gente possa sair daqui com um conceito avaliativo, com a reflexão do que efetivamente nos conduz, nos trouxe para esse cenário e que efetivamente nos possibilita nos relacionarmos com pessoas de naturezas tão desiguais. Para que nós estamos num ambiente onde nós somos convidados a lidar com aquela criança que fica jogando bolinha no meio da rua e pedindo dinheiro: tio, me dá alguma coisa? Por que a gente tem que conviver com um cara que vai lá e tira a vida do outro, e você de alguma maneira tem que olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão e vibrar por ela, fazer prece por ela? Quando na maioria das vezes a gente acha que tem que acabar, tem que morrer, como se a morte fosse o fim de tudo. Então, meus irmãos, envolvidos, por exemplo, com a matéria que eu vi no Fantástico, domingo, de um juiz que estabeleceu numa cidade no interior de Minas, que aqueles detentos em condições de ressocialização, aliás, todos estão sendo trabalhados para isso, mas os que tinham apresentado melhores resultados, que esses detentos escolheram 6 detentos, que eles estivessem frente a frente com suas vítimas, que devolvessem o dinheiro do prejuízo causado para as suas vítimas e que pedisse perdão. O juiz foi entrevistado: por que o senhor resolveu fazer isso? Ele foi de uma felicidade. Ele disse
que quando você prende um indivíduo porque ele agiu fora da integridade da lei, ou de maneira ilícita, ou seja, à margem da lei, não adianta você levá-lo, né, fazer a reclusão apenas, pura e simplesmente, para ele cumprir a pena. Ele tem que entender que ele causou um prejuízo, e que esse prejuízo, mesmo que material, precisa ser devolvido. E por acréscimo, o prejuízo moral de ter causado um dano para alguém. Que isso sirva de lição para cada um de nós, porque nós somos duros uns com os outros, porque ainda sequer aprendemos a perdoar, quanto mais amar. Que Jesus envolva cada coração nas vibrações doces de amor, de luz, de paz, que nós possamos sair daqui, meus irmãos, seguros de que há um amor enorme a nos envolver, e que a cada momento, a cada instante que a gente se permite a sentir isso, nós somos precursores ou repetidores de tudo isso. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.